Oi, turminhas dos terceiros anos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Quartou. Hoje é quarta-feira, dia 6 de outubro de 2021. Eu estou aqui para explicar quais são as atividades do dia. Então, vamos prestar bastante atenção, né? Vamos ficar atentos. Então, olha só. 6 de outubro, quarta-feira. Tá chegando o Dia das Crianças. Vamos ficar atentos, então, quanto às atividades de hoje. Estou deixando as correções de matemática de ontem e de história, então façam as correções. Por favor, não deixem de corrigir, de tirar dúvida. Hoje nós vamos começar o nosso motivando com um vídeo explicando o que são recursos naturais, renováveis e não renováveis. Para isso, você vai clicar neste link e vai abrir esse videozinho. Vamos ouvir um pouquinho dele? Vamos ouvir o que ela está explicando sobre os recursos naturais. Olá, turminha! Na aula de hoje nós vamos falar sobre recursos naturais. Os recursos naturais são elementos essenciais à existência do ser humano e à manutenção da vida. Diariamente, buscamos satisfazer nossas necessidades e, para isso, recorremos ao meio ambiente e ao que ele nos fornece, como o solo, a água, o oxigênio contido no ar, a energia que vem da luz do sol, as florestas, os animais, os minérios, entre outros. Todos esses são considerados recursos naturais. E eles são divididos em dois tipos: os recursos naturais renováveis e os recursos naturais não renováveis. Os recursos naturais renováveis são aqueles que são inesgotáveis ou que se renovam em curto prazo, como o solo, a água, a vegetação, os animais, a luz solar e o vento. Já os recursos naturais não renováveis são aqueles que não possuem a capacidade de se renovar ou que sua renovação é muito lenta, como os minérios, carvão, petróleo, ouro e muitos outros que podem acabar algum dia. Ao longo dos anos, os recursos naturais passaram a ser... Então a gente não vai assistir tudo, era só essa parte que eu queria. Olha só, ela deixou claro o que é recurso natural. Nós, seres humanos, a gente utiliza de recursos naturais todos os dias para suprir as nossas necessidades. Então o que é recurso natural? É tudo aquilo que eu tiro da natureza. Então, ela deu exemplo. A luz do sol. Aqui no nosso planeta só tem vida porque tem a luz do sol em temperatura adequada para a gente sobreviver. Sem a luz do sol não tem vida. As plantas, elas não se reproduzem e aí a gente não tem como se alimentar. Nós precisamos tomar sol também para nossa saúde. A gente usufrui do sol para fazer energia solar. Nós temos o vento. Olha só a energia eólica. E o vento também ajuda a regular a nossa temperatura, né? Através do vento também tem os moinhos de vento que trabalham para moer grãos. Nós usamos a água, gente. A água é o nosso recurso mais precioso. Se a água acabar, quem somos nós? Não tem vida sem água. O nosso planeta também só tem vida porque tem água. Então, a gente usa água para tomar banho, para beber, para cozinhar, para higienizar as nossas coisas. Fora que a energia elétrica vem da força da água que movem os motores lá, né? As engrenagens, os reatores. Então, sem água nós não somos ninguém. Temos as plantas, né? A madeira, que é um recurso natural. A gente usa madeira para construir os móveis, para construir casas, certo? Nós temos também aí o carvão, nós temos ouro, temos também o petróleo. Com petróleo a gente faz combustível e também utiliza para fabricar plástico. Então nós usamos recursos naturais todos os dias, o tempo todo. A gente está cercado de coisas que precisou do recurso natural para fazer. Só que os recursos naturais, eles podem ser classificados de duas formas, que foi o que ela explicou. Então vamos ler aqui, ó.
Vocês sabem o que são recursos naturais? Os recursos naturais são elementos da natureza que utilizamos para sobreviver. Alguns deles são a água, o ar, o solo, que é o chão, né? E a vegetação. Sem eles, a nossa existência no planeta torna-se difícil. Por isso é importante conservar e preservar. Não queimar a natureza, não jogar lixo nos rios, economizar água. E os recursos naturais podem ser classificados em renováveis e não renováveis. Os recursos naturais não renováveis são aqueles que, se um dia acabar, não vai ter mais. Se a gente usar muito, um dia vai acabar e a gente vai ficar sem. Ou são aqueles que demoram muito tempo para ser reposto na natureza. Então, você não pode usar de uma vez só, senão ele acaba, tá? Então, olha só, como por exemplo, o petróleo. O petróleo é aquele líquido preto que todo mundo que acha fica rico com ele, né? A gente usa para fazer o combustível, para fazer um monte de coisa importante. O petróleo ele é feito como? Vai morrendo planta, animais, também tem restos ali de conchas, e aí vai se juntando na terra e vai formando esse petróleo. Ele demora anos para ser formado. Se a gente utilizar demais o petróleo, um dia vai acabar, o mundo não vai ter mais petróleo. E por quê? Porque ele demora muito para se formar, ele não é renovável. Demora muito. O carvão é outro exemplo, o ouro. Se um dia acabar o ouro do mundo, com tanto minério assim, com tanta exploração, acabou. Então a gente tem que saber regrar, né? E quais são os recursos naturais renováveis? São aqueles que se renovam, que não acaba, que é infinito. Como, por exemplo, a luz do sol, o vento, a terra e a água. Mas vamos lembrar de uma coisa. Quando eu falo que a água ela é infinita, sim, porque tem o ciclo da água. Evapora a água dos rios, chove de novo, enche o rio. Só que nós estamos poluindo muitos rios. A natureza não está dando conta de renovar o suficiente. A gente está usando mais do que a natureza renova. Então, a gente pode ficar sem água sim, mesmo que ela é renovável. Ou a gente está poluindo tanto o meio ambiente que a temperatura, muito quente. E o que não está tendo, gente? Chuva. Tá vendo que demorou chover? E a gente estava passando muito calor? Ainda tá. Se não chover, não tem renovação da água. Então, se a gente continuar destruindo, soltando fumaça e fazendo tudo que a gente está fazendo, não vai chover. E a água que é renovável, ela não vai ser mais. Então, agora, eu espero que vocês tenham entendido o que é recurso natural renovável e não renovável. Vocês vão, lá na tarefa de vocês, tem isso aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai fazer o cabeçalho no seu caderno de história ou no que você usa. Você vai vir com a tesourinha aqui, cortar essa tabela. Corta. E colar ela no seu caderno. Depois você vai cortar essas figuras. E a gente vai dividir elas em recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis. Então, o vento, a gente viu que ele é renovável, né? Então, o vento tá aí pra gente usar. Você vai colar ele aqui, né? Recursos naturais renováveis. Você vai colar ele aqui. A água também é renovável. E o petróleo, ele não é. Então, você vai recortar ele, colar de cá. E a vegetação, as árvores, são renováveis. Eu posso tirar para fazer móveis, usar madeira, mas eu planto outra no lugar. Só que o que está acontecendo? As pessoas estão desmatando e não estão plantando, né? O carvão, ele não é renovável, então você vai recortar ele e colar aqui. O ouro também não é renovável, vai recortar e colar aqui. O sol é renovável. Fácil, não é? E aí, depois do nosso registro do bate-papo, vamos fazer essa atividade sobre os recursos naturais. Aí tem um poeminha aqui, ó. Água para beber, água para limpar, água para plantar, água para viver. Que beleza, é a água na natureza. Então, olha só, a água ela é muito importante para a nossa sobrevivência.
e a gente precisa dela. Então, vamos sempre economizar a nossa água. A gente vai completar essa cruzadinha. Olha só, são diferentes formas de água na natureza. Isso aqui é um rio. Letra A, então, você vai escrever aí, ó, rio, ok? Letra B. Cadê a letra B? Cadê a letra B? Ah, tá aqui. Chuva. Então, você vai completar aqui com chuva. Letra C. Qual que é a letra C? Mar. Então, você vai escrever aqui, mar. Letra D. Lago. Isso é um lago. Então, você vai escrever aqui, lago. E letra E, cachoeira. C-H-O, cachoeira. Tá bom? Vocês vão completar. Onde é que a gente pode encontrar a água, que é esse recurso natural tão importante? Tá bom? Essa é a atividade de história de hoje, super, ó, fácil. De língua portuguesa, a gente está estudando sobre carta de leitor, né? Que são as cartas que os leitores que leem revistas, artigos, escrevem para a revista para falar o que gostou ou não gostou da publicação. Então, hoje a gente vai ler um trecho de um texto que se chama O Livro que Virou Parque. Foi publicado na revista Ciência de Divulgação Científica para Criança, Ciência Hoje para Criança. Então, vamos lá? Vamos ler juntos? Em 1952, o escritor Guimarães Rosa participou de uma aventura no sertão de Minas Gerais, que marcaria para sempre sua vida. Ele percorreu 240 quilômetros a cavalo, junto a uma comitiva de vaqueiros que conduzia cerca de 200 cabeças de gado. Durante os 10 dias dessa viagem, Rosa vivenciou experiências únicas. Comeu com os vaqueiros, dormiu em acampamentos improvisados, ouviu histórias e se encantou com as paisagens do sertão. De tão marcante, essa viagem influenciou toda a obra do autor, inclusive seu livro mais famoso, chamado Grande Sertão Veredas. Décadas mais tarde, para evitar que as paisagens do Cerrado, descritas por Guimarães Rosa, fossem destruídas pelo crescimento desordenado de fazendas, foi criado o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, localizado na divisa entre o noroeste de Minas Gerais e o sudoeste da Bahia. O parque é o maior do país, com predominância de cerrado. Mas que paisagem tão especial é essa que serviu de cenário para as aventuras de Riobaldo Tatarana, a personagem principal do livro de Rosa? Trata-se dos Gerais, uma grande extensão de terra suavemente ondulada e coberta por vegetação típica de savana, com campos gramados e bosques de árvores baixas e retorcidas. E o que dá um toque especial à paisagem dessa região são as veredas, verdadeiros oásis do cerrado. Água, gente, tem muita água. As veredas se formam nas áreas mais baixas, onde uma vegetação própria, marcada principalmente pela presença de uma palmeira chamada buriti, cresce junto a uma nascente ou um pequeno córrego. Além de sua importância em abrigar espécies típicas da flora, as veredas funcionam também como pontos de encontro da fauna. É ali que muitos animais vão para matar a sede, se alimentar e até reproduzir, como é o caso de muitas espécies de anfíbios e aves aquáticas. Gente, então esse é um texto que foi publicado na revista. Esse autor aí, ó, Guimarães Rosa, ele participou dessa aventura nesse cerrado, lá de Minas Gerais. E ele ficou apaixonado pelo lugar. E ele escreveu esse livro. E esse livro ficou tão famoso que eles decidiram fazer uma reserva, um parque nacional, só para preservar esse lugar, que era tão bonito que todo mundo se encantou, né? Então, esse livro virou parque. E aí, nesse parque, por que ele era tão bonito? A vegetação do cerrado, que é a vegetação de Goiás, que são as árvores retorcidas. E também tinha as veredas, que é uma nascente, rios. Um rio, olha só, eles preservaram os recursos naturais daquele lugar, né? Para que todos pudessem ver, visitar, já que tem pessoas que estão
colocando fogo, acabando com tudo. E aí, teve algumas pessoas que leram esse texto e resolveram escrever uma carta sobre esse texto. Vamos ver o que elas escreveram? Ó, vejo que as leitoras do site Ciência Hoje das Crianças escreveram sobre a matéria lida. Matéria publicada em 28/6/2018. Cerrado. Olá, tudo bem? Achamos legal o texto sobre o cerrado. Aprendemos que no cerrado existem muitas árvores baixas e que tudo lá é meio seco. As árvores não têm muitas folhas e o sol é forte, mas o céu é azul. Agora eu quero saber mais sobre a Amazônia. Quem escreveu foi a Maria Eduarda, a Thalita, a Giovana e a Mirelle. Elas moram em Jarinu, São Paulo. E aí, os autores, responderam elas. Oi meninas, agora que a CHC é digital, vocês podem fazer uma busca e encontrar tudo o que precisam. Procurem sobre a Amazônia e vocês terão uma surpresa. Então eles responderam ela, tá? Foi retirado desse site aqui. E aqui eles estão avisando, se você quiser escrever uma carta para eles, você pode mandar uma mensagem nesse e-mail aqui que tá de roxo, ou uma carta para a Avenida Venceslau Braz, 71, Casa 27, Botafogo, Rio de Janeiro. Tá? Então, a gente viu a reportagem e viu uma carta de 4 leitoras que gostaram muito. Então, agora, a gente vai responder sobre esse texto. Gente, que gênero textual é esse texto? A gente já aprendeu esse texto aqui, tá? Carta de leitor. Então, vamos lá. Carta de leitor. 2. Quem escreveu essa carta? Ah, muito fácil. Tá falando aqui, ó. Quem escreveu essa carta? Foi a Maria Eduarda, a Thalita, a Giovana e a Mirielle. Tá? Quem é o destinatário? O destinatário é o mesmo da outra carta que a gente leu segunda. É a Ciência Hoje para Crianças, tá? Ciência Hoje, revista Ciência Hoje para Crianças. 4. Por que esse texto delas, por que essa carta recebeu o título Cerrado? Porque elas leram uma reportagem que fala sobre o Cerrado, sobre o sertão do Cerrado, Sertão Veredas, né? Então, você vai escrever, porque elas escreveram uma carta sobre o texto do Cerrado. 5. O que as meninas aprenderam sobre o Cerrado? Elas escreveram aqui. O que elas aprenderam? Que no Cerrado existem muitas árvores baixas e que tudo lá é meio seco. As árvores não têm muitas folhas e o sol é forte, mas o céu é azul. Então, você vai escrever isso aqui. Que as árvores não têm muitas folhas, que o sol é forte, tá? Que existem muitas árvores baixas. É só olhar no texto, gente, né? 6. Sobre qual assunto agora elas querem ver na revista? Elas escreveram, agora eu quero saber mais sobre a Amazônia. E 7. Se alguém quiser escrever para a revista, qual endereço a pessoa pode mandar a carta? Tá aqui. Só você copiar lá. Gente, todas as informações estão no texto, né? E a tia Jennifer aqui deu uma ajuda. Pessoal, qualquer dúvida eu estou à disposição, mas eu vou exigir que assista ao vídeo. Porque tem gente com preguiça de assistir, não quer assistir, e fica, professora, peraí, já viu a minha explicação? Já assistiu ao vídeo? Vou perguntar, tá bom? Gente, beijo, fiquem com Deus.